Bom dia, pessoal. Tudo certinho com vocês? Espero que todos estejam bem. Vocês, família, amigos e todo mundo que vocês amam. Espero também que vocês estejam cumprindo a quarentena direitinho. Para aula presencial, vamos aguardar as instruções, né? Mas, dando prosseguimento enquanto isso, o barco tem que andar. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre circunferência. É uma matéria nova que a gente vai ficar um pouquinho nela durante um tempo. Mas ela é muito importante, beleza? Então, atenção total. Vamos iniciar com o pé direito. O que é circunferência? É um conjunto de pontos pertencentes a um plano e equidistantes de um único ponto, chamado de centro. Então vamos lá. Conjunto de pontos quer dizer que ele é uma linha, né? Então isso aqui, ó, pode ser uma circunferência, porque é um conjunto de pontos pertencentes a um plano. Verdade, isso aqui é um único plano. Equidistante de um único ponto chamado centro. Isso é verdade. Ó. A distância do centro a qualquer ponto dessa circunferência, ela é igual. Então é equidistante. Circunferência é, então, uma linha curva, plana e fechada. Beleza? É uma definição poligonal da circunferência. Círculo é a porção do plano limitada por uma circunferência. O círculo é, portanto, uma superfície. Daí, afirma-se que a circunferência é o contorno do círculo. Gente, vamos comparar uma pizza. A borda da pizza, ela vai ser a circunferência. O recheio da pizza vai ser o círculo. Então, a parte interna é o círculo, a parte externa, a linha de fora é a circunferência. Vamos falar sobre os elementos da circunferência, são muito importantes, porque a partir de agora, a partir daqui a pouco no caso, né, vamos tratar isso com um pouco mais usual, né, vai ser normal a gente falar, e elas vão auxiliar nas construções das circunferências. Então é importante você saber o que é cada um deles. Raio é o segmento que vai do centro até o ponto qualquer da circunferência. Pela própria definição da curva, os raios são todos iguais. Então o raio tem que ser a mesma, desculpa pessoal, medida. Arco é um pedaço da curva da circunferência. Então, se você pegar a circunferência e cortar um pedacinho dela, uma porção, essa porção é chamada de arco. Corda é o segmento de reta que une as extremidades de um arco. É um segmento que une quaisquer dois pontos da circunferência. Beleza? Eu tenho dois pontos quaisquer distintos na circunferência. E ligo eles dois, eu vou ter uma corda. Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Consequentemente, vai ser a maior corda de todas. E ela mede o dobro do raio. Ela é a união de dois raios opostos. Flecha é o segmento de reta que une o centro de uma corda ao ponto médio do arco correspondente. Reta secante é uma reta que passa pela circunferência cortando-a em dois pontos, que a gente chama de pontos de secância. Então a reta secante é como se pegasse um biscoito, uma bolacha e partisse com a faca. Beleza? Qual a diferença entre corda e reta secante? Corda é um pedaço da reta secante. A reta, ela passa pela circunferência, mas ela transpassa, ela é infinita, porque é uma reta. A corda não, ela é um segmento interno à circunferência. Então a corda, ela está contida na reta secante. A reta tangente é uma reta que toca a circunferência em um único ponto. Então a secante toca em dois pontos, a tangente toca em apenas um ponto, que é chamado de ponto de tangência. O que é a semicircunferência? É a metade da circunferência. É o arco definido por um diâmetro, beleza? E a notação, se você vê C, uma letra e um número, está falando que essa letra está determinando o ponto central, o centro da circunferência, e esse número está determinando o raio, beleza? E aqui eu dei alguns exemplos para vocês visualizarem. O que é tangente, o que é secante, o que é corda, o que é arco. Arco tem o CG, GB, BD, DA. O diâmetro é o DE. A corda é o BC. Mas a reta, tá vendo? BC, a corda, ela está inclusa na secante. Posições relativas entre duas circunferências. Ela pode ser secante, que aí tem dois pontos em comum entre elas duas. Existem três subclassificações,
Elas podem ser exteriores, interiores ou concêntricas. Concêntricas é quando a circunferência tem o mesmo centro. Ela pode ser secante, quando tem dois pontos comuns. Acontece isso. Pode-se, inclusive, traçar uma reta entre os pontos de secância. Tangentes, quando tem apenas um ponto em comum, e elas podem ser internas e externas. Agora vamos falar dos ângulos da circunferência. O ângulo central é aquela que tem um vértice no centro, no centro da circunferência, e os lados vão ser os raios. Então aqui a gente tem um ângulo central. O ângulo escrito é bem parecido com o central, só que em vez de ser um raio, vai ser uma corda, mas tem o mesmo princípio. Ângulo circunscrito é aquele que tem um vértice no centro da circunferência e os lados são raios. Então, esse ângulo circunscrito, ele é muito parecido com o ângulo central. Qual a diferença entre eles, no caso? É que esses pontos aqui, A e B, que não são quaisquer, vão ser pontos de tangência de duas retas tangentes. E o ângulo de segmento? Um dos lados é uma corda e o outro é uma tangente à circunferência. O ponto de tangência é o vértice do ângulo, beleza? Então aqui, ó, a gente tem que uma tangente, né? Tá aqui embaixo, e para cá uma corda. Então o ângulo formado por essa tangente e essa corda vai ser o ângulo de segmento, beleza? Galera, a teoria hoje eu decidi não botar muito assim. A gente vai ver uma teoria um pouco mais abrangente na próxima aula, inclusive com algumas construções, uma teoria um pouquinho mais consolidada, vamos dizer assim. E agora no final da aula eu vou postar um exercício para que a gente possa fazer juntinhos. Na verdade, vocês vão fazer, postar a foto e eu vou corrigir com vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Estou online no Google Classroom. Beijinhos. Adeus.